Bem, pessoal, iremos falar essa semana sobre razões e proporções. Então, o que significa, primeiramente, razão entre duas grandezas? Razão é o quociente, pessoal, entre dois valores. E aqui nós temos, por exemplo, uma tabela onde nós temos aqui réptil, né, do Pantanal e o seu tamanho. Como também temos jacaré do Pantanal, que tem 2,5 metros, jacaré-açu da Amazônia tem 6 metros, e o crocodilo que vive na Ásia e na Austrália, que é o maior réptil, ele tem 7 metros. Então, tem a pergunta aqui, qual é a razão entre o comprimento, no caso, do maior réptil, que é o crocodilo que vive na Ásia, e do jacaré do Pantanal? Então, você vai pegar aí o valor primeiro do crocodilo, que vive na Ásia de 7 metros, e embaixo vai colocar o réptil que vive no Pantanal, no caso do jacaré. 7,5 sobre 2,5. Então aqui nós temos, a gente não consegue simplificar esse valor aqui. 7,5 e 2,5. Não há nenhum número que dê para dividir nem por 7, nem por 2,5. Então a gente diz que a razão é de 7 para 2,5. Né? Então para cada 2,5 metros do jacaré do Pantanal, eu vou ter 7 metros do crocodilo que vive na Ásia. E aqui nós temos um problema que fala, justamente sobre razão. Então, a velocidade média de um trem-bala que percorre 800 km em 2 horas é dada pela razão 800 km em 2 horas. Ou seja, a velocidade desse trem é de 400 km por hora. Então imagine o quê? Que você tem 800 km percorrido em 2 horas. Eu pergunto, qual é a razão da velocidade desse trem sobre o tempo que ele gasta? Então, velocidade e tempo gasto. Então, se 800 km ele percorre em 2 horas, então a razão aí nesse caso vai ser o quê? Você vai encontrar um número que dê para dividir tanto por 800 como por 2. E qual é esse número? No caso vai ser 2. 800 por 2 dá 400 e 2 por 2 dá 1. Então significa dizer que a cada 400 km ele vai gastar 1 hora. Então a razão é de 400 km por hora. Ou seja, ele percorre 400 km em 1 hora. Então razão significa isso. Você saber um valor, inicial de uma projeção maior. Então, se fossem 1.200 km em 3 horas, aí viria a pergunta, e aí, qual é a velocidade que ele consegue manter, média em 1 hora? Então você precisa fazer o cálculo da razão. Você teria que dividir por quanto? Por 3. Dividiria 1.200 por 3, que daria 400, e 3 por 3, que daria 1. Então ficaria a mesma coisa, 400 km a cada hora. Então, razão simplificando, é isso. Quando trabalhamos com proporção, nós temos que fazer o que chamamos de multiplicação em forma de x, o chamado produto cruzado. Então, 15 quartos é proporcional a 30 sobre esse valor desconhecido que a gente não sabe. Então, a gente faz o que? Uma multiplicação em forma de x. Multiplicamos os extremos pelos meios. Então, 15 quartos equivale a 30 sobre esse número que não sabemos aqui. Vamos calcular. Então, 15 vezes x, 15x, igual a 30 vezes 4, 120. Aí nós temos uma equaçãozinha do primeiro grau, x igual a 120 sobre 15, Aí temos 120 dividido por 15, 120 dividido por 15 vai dar o quê? 8, Porque você faz 8 vezes 10, 80, e 8 vezes 5, 40. 80, 40, 120, Isso estou fazendo mentalmente, mas vocês conseguem resolver armando esse cálculo aqui. Então, x igual a 8. Então, se eu tenho aqui x igual a 8, e eu substituo aqui esse x por 8, tirando aqui a prova, por exemplo. Então, vamos só fazer aqui o cálculo agora já com o valor desconhecido encontrado. Então, vamos ver se 15 quartos é proporcional a 30 oitavos agora, porque eu encontrei o valor de 8. Eu faço 15 vezes 8, 120.
que é igual a 4 vezes 30, 120. Então, 15 vezes 8 dá 120, 4 vezes 30, 120. Então, realmente, 15 oitavos é proporcional a 30, 15 quartos, perdão, é proporcional a 30 oitavos. No segundo exemplo aqui, pessoal, nós temos 3 quintos é proporcional a x sobre 10. Vamos fazer aquela multiplicaçãozinha em forma de x, né? Começando pelo x, sempre. Aonde tiver o x, eu começo por ele. 5 vezes x, 5x igual a 3 vezes 10, 30. X é igual a 30 sobre 5. X é igual a 30 dividido por 5, 6. E aí, vamos fazer agora o cálculo, né, da prova. Lembrando que a prova é só para você ter a certeza que você acertou. Então, 3 quintos é proporcional, agora vou tirar o x e colocar o 6, né, que eu encontrei, a 6 décimos. Vamos multiplicar. 3 vezes 10, 30. Será que é igual a 5 vezes 6, 30? Deu. Então, deu idêntico? Deu. Então, 3 quintos é proporcional a 6 décimos. Então, isso é proporção.